Parashá é Tzavi. Eu vou ler o resumo no site Rabad, que diz assim: aqui não acende. Por causa da umidade. A Parashá Tzav começa com Deus continuando a ensinar Moisés muitas das leis relativas ao serviço do tabernáculo. Entretanto, enquanto a porção da semana passada descreveu os korbanot, os sacrifícios, da perspectiva do doador, nessa semana a Torá concentra-se mais diretamente nos Kohanim, os sacerdotes, fornecendo mais detalhes sobre seu serviço. Após descrever primeiro a manutenção do fogo que ardia sobre o altar, a Torá discute em detalhes os vários tipos de korbanot que Aharon, seus filhos e as gerações seguintes de Kohanim estariam oferecendo. As oferendas deveriam ser trazidas com as intenções apropriadas e comidas em um estado de pureza espiritual. Finalmente, Moshe realiza os prolongados Meluim, serviço de consagração do Mishkan. E Moshe unge e introduz Aharon e seus filhos para o serviço deles no Mishkan, em frente de toda a congregação de Israel. Esse é o resumo, portanto. A parte principal aqui é quando está dizendo que enquanto na semana passada, enquanto se falou muito sobre os tipos de sacrifícios, né? Agora a ênfase é sobre os Kohanim. Então aqui repetindo diz: Aharon, seus filhos e as gerações seguintes de Kohanim estariam oferecendo estes sacrifícios. E estas ofertas, elas deveriam ser trazidas com as intenções apropriadas. É aqui que a gente tem que pensar melhor. E comidas em um estado de pureza espiritual. Bom, o que seria esse negócio de você... Vou dar um exemplo, mas antes disso, vamos pensar assim. O sacrifício primeiro, que é o holocausto, chamado Olá, aquele animal, ele é todo queimado no altar. Os sábios ensinam que este tipo de sacrifício, eles estão relacionados diretamente com a vida do ser humano, principalmente aos seus pensamentos. E você deve perceber o quê? São os nossos pensamentos, se eles não forem cortados, manejados, ali enquanto está no nível pensamento, o que acontece? Brota do coração, o coração, ele sente esse sentimento, ele vai ser agora transmitido como sinais de pensamento. E este pensamento precisa se materializar. Ele tem que sair para o mundo natural que a gente conhece. Como é que ele sai para esse mundo? Através da fala. E a fala, quando a gente fala, olha, o que a ciência ensina para a gente, a biologia? Que todo esse local onde nós estamos, o teu corpo precisa de oxigênio. Então o que você faz? Você puxou o oxigênio para os teus pulmões. O que é que tem dentro do corpo que é chamado de sujeira? Gás carbônico, CO2. Então o sangue, conforme o coração ele joga o sangue para o corpo, esse sangue vai passando pelo corpo, ele vai deixando o oxigênio e retirando a sujeira. Para quando chega de novo lá no pulmão, ele vai ser limpo novamente, vai ser mandado embora o oxigênio e vai entrar oxigênio, tá? Isso é uma frequência no nosso corpo. Como isso funciona do lado de fora?
É no sangue, segundo os sábios ensinam, é no nosso sangue que está a impureza, o Yetzer Hará, o Yetzer Hatov, ou seja, aquela inclinação, aquele pensamento para o bem e também o pensamento para o mal, eles se encontram no nosso sangue. Conforme a gente vai tendo contato aqui fora com essas impurezas de pensamento, por que impureza de pensamento? Presta atenção nisso agora que é importante. Quando você está respirando, se você colocar a mão aqui, ó, você está falando, você vai perceber que ar vai bater na tua mão. Estou pondo a mão aqui e falando com vocês e olha, estou sentindo o ar. Esse ar que sai de dentro, ele não está liberando apenas CO2. Sabe o que ele está liberando? Pensamentos. E se estes pensamentos são coisas ruins, então eu estou jogando para o lado de fora pensamentos ruins, eles vão ficar no ar. Ao nosso redor fica estes pensamentos. Dependendo do estado que você está na tua alma aí, esses pensamentos aqui, sendo ruins, eles podem se ligar com os teus pensamentos ruins. A gente vai estar contaminando toda a nossa redondeza. Outra coisa, os pensamentos também, nesse sentido que viajam pelo ar, eles podem ser os pensamentos bons. Aí é aquela pessoa que você encontra, um ambiente que você entra, que está aquele ambiente gostoso, você sente a paz de espírito. A todo tempo, a gente, portanto, está nessa troca de informação. É por isso que chega durante o dia, à tarde, você já está cansado, esgotado. Não é apenas um cansaço físico. Pode ser todo o relacionamento, a interatividade que você não está enxergando. E isso, naquela época, era levado para o altar como sacrifício de holocausto. Porque aquilo que impurifica o homem tem que ser totalmente queimado diante de Deus. Aí chegou a noite, o que a gente aprendeu? Chegou a noite, a pessoa vai no seu quarto e fala: Deus, eis aqui o término deste dia. Olha o estado físico que eu estou. Então eu exponho diante de ti o quê? Os meus pensamentos, a carga negativa desse dia. Conforme você expõe isso para Deus e pede para que fique agora impedido de passar para o outro dia, aí você vai viver um outro dia melhor, o outro melhor, o outro melhor. Quando chegar o Shabat do Eterno, que é o descanso da semana, o teu corpo, como alma, de fato estará descansado. Esse é o motivo de fazer essa entrega a cada anoitecer. Você vai segurar o mal daquele dia, naquele dia ele vai ficar ali aprisionado. Tá? Agora está dizendo que quando você vai se aproximar de Deus, você pode sentir que alguma coisa não está bem. É semelhante àquela vontade que vocês contam e dizendo assim: estou com uma vontade de comer um doce. Eu falo: mas qual doce? Você fala: não sei, um doce. Estou com vontade de comer uma coisa. Que coisa? Não sei. Uma vontade de comer alguma coisa. Tá? Troca essa ideia, que ela é bem conhecida para todos aí, coloca essa ideia no sentido de um tratamento entre você e Deus. De repente começa a brotar no teu ser aquele sentimento de que alguma coisa não está bem. E aí o que a pessoa faz? Ela já vai logo para Deus, procurando um coração puro, expor diante de Deus, e aí ele entrega aquele sacrifício. Para aquela época era um animal de verdade. Com a destruição do templo, todas essas coisas foram feitas agora como orações. Tá? Então o que você vai fazer? Percebeu essa inquietação? Você vai se ajustar diante de Deus. Vai falar para Deus: Deus, perceba que alguma coisa em mim está presente, mas eu não consigo discernir, entender o que é. Conforme você entra nessa comunhão com Deus, você está fazendo essa limpeza. E aí, o que acontece com o teu sangue? O sangue começa a ser purificado, porque você está num ambiente bom. E aí vai purificando e ele vai levando toda essa pureza para todo o teu corpo. Aqui há essa completude entre o corpo físico, a tua alma
e o homem espiritual. Entendeu? Uma outra coisa importante em relação a esse momento de oração é que os problemas da nossa vida, em muitos momentos, a gente quer apresentar estes problemas para Deus. E aí você vai lá e ora, ou reza. Aí o que acontece? Se você coloca nessas tuas palavras para com Deus bastante intensidade, pureza, ou a intenção de coração, isso concede às palavras que saem de você, sai uma palavra com força. Ela vai chegar diante do Eterno com força. Como que a gente ensina isso de uma forma simples que você possa entender? Às vezes você faz uma oração e ela não tem força suficiente para chegar diante de Deus. Porque oração é uma energia. E aí ela chega fraca. Por quê? Faltou essa energia de você colocar essa intrepidez, colocar realmente a intenção, a vontade do coração. E é isso que o texto está cobrando aqui. Que a pessoa que vai levar esse sacrifício para Deus, na hora que aquele sacerdote recebe e vai fazer aquela entrega diante de Deus, tem que ter uma pureza de coração, tem que ter uma intenção realmente verdadeira. Não é um ato simplesmente que a gente toma água sem estar com vontade. Quando você está morrendo de sede e toma aquela água, parece que a água tem sabor. E nos demais momentos você fala que a água não tem graça. Por isso que as pessoas não tomam água. Elas não gostam. É um negócio que não tem gosto nenhum. Entendeu? Mas ela é de suma importância para o corpo. Porque o corpo, tudo que o corpo vai fazer, ele necessita desse transporte que é a água. Agora, eu falo assim, imagina uma saca, todo mundo sabe o que é a saca de café de 60 quilos. Seja café, trigo, milho, você já sabe aquele saco, famoso saco de batata. Então, tudo isso tem um peso. Então, você imagina um peso de 60 quilos. Quando você ora para Deus, aquela oração, aquele pedido seu, vamos supor que ele seja de 60 quilos, lá no céu. Tá? Só que quando você ora, reza para aquele assunto, você não coloca a intenção verdadeira, você mais fala simplesmente. Então essa oração, quando chega acima, ela chega com 20 quilos, 30 quilos. Como que Deus vai responder aquilo para você? Está faltando mais da metade. E aí é perdida. Você acha que isso se perde? Essa oração perdeu? Não, você não enviou 20, então vai dar uma lida lá no teu arquivo e vai ver a estrutura da tua alma e vai ver, vamos ver o que essa pessoa está precisando que dá 20 quilos. Aí localizou lá, esse pedido aqui que ela já me fez, pode ser respondido com isso que ela me enviou, esses 20 quilos que ela me enviou. Mas você orou por uma situação e você recebeu resposta por uma outra situação. Viu como são diferentes? Por outro lado, você começa a perceber o quão importante é o jeito de você falar para Deus. Sabe no que se traduz na linguagem popular? É o que vocês sempre veem. Fulano, vamos orar aqui todo mundo junto, porque a oração vai ter resposta mais rápido. Isso é uma verdade. Você juntou mais pessoas, são mais energia. Você está mandando um peso grande. Porque quem garante que todas as pessoas que estão orando ali junto estão com o mesmo pensamento que você? Vai falar, pensa, não precisa me responder, mas pensa, quantas vezes você num grupo orou com alguém, ou quando alguém pediu para você orar por ela, você orou simplesmente lançando palavras? É assim. Às vezes fala assim, não, a oração é simples. A oração é simples, mas sabe onde está a diferença? A unção. É como que sai de dentro. O exemplo é os salmos. E então é dito assim, tem 10 escritores de salmos. Um deles é Davi.
Mas a forma com que Davi recitou aqueles salmos, aquilo sai com tanta força de dentro dele, que é entendido que quem escreveu todos os salmos foram Davi. Olha que interessante. Agora, quantas vezes a gente vai orar para alguém? Deus, abençoe fulano de tal nessa necessidade, assim assado, amém. Você simplesmente falou. Guardando as proporções, é a mesma coisa. Está lá uma panela, vamos supor, está lá uma carne, um bife sendo frito lá, você deu uma corridinha lá no banheiro, no corredor, você fala assim, fulano de tal, dá uma olhadinha para mim aí no bife. Que intenção que você colocou aí? Praticamente nada. E muitas pessoas conversam com Deus desse jeito. Então tem gente que vai falar assim, olha, você precisa conversar com Deus de modo simples. Sim, Deus não complica nada, é de modo simples. Só que as pessoas levam o simples literalmente no simples. No simples no sentido de qualquer jeito, eu lembro, quem está aprendendo línguas aí, por exemplo, o inglês, né? Quem está no começo, se eu estiver errado, você me corrige aí, ó. No começo, quando vai conversar com alguém, a pessoa fica olhando até na boca da pessoa para poder entender a palavra direitinho. Porque no começo você está, igual o carro. É novo de carta, você tem que olhar lá a primeira que você colocou, você tem que dar uma olhadinha lá no pé se você apertou a embreagem, acelerador. Aí você fala, nossa, se eu prestar atenção em tudo isso, como que eu vou olhar aqui a velocidade? Parece que é muita coisa para um olho só prestar atenção a tudo. Tá? E aquele que já está acostumado com a fala, ele está de costas fazendo alguma coisa e a pessoa falando, ele entende perfeitamente. Tá? Então, quer dizer, você não pode ser displicente para conversar com Deus. Não confunda uma simplicidade com aquela situação de, olha, não estou nem aí. É a mesma coisa. Vira o bife aí para mim, olha, abaixa esse fogo. No fogão, abaixa esse fogo. Tá? Pode ser simples assim? Até pode. Só que você tem que estar diante de Deus. Tem uma técnica conhecida como Hitbodedut, é ensinada pelo Rabi Nachmanides, Rambam com M no final, porque tem o Rambam também, M no final, que é Maimônides. O Rambam, M, o Nachmanides, ele, com 6 anos de idade, ele já começou a ter uma percepção daquilo que é Deus. Com 6 anos de idade, ele começou a evitar determinados tipos de alimento para poder apresentar a Deus uma condição melhor. Com pouca idade, ele já conhecia textos que uma pessoa comum demora anos para poder compreender. Outros autores, com 13, 14 anos, ele já conhecia o Talmud. Para estudar Talmud, é dito que você demora de 6 a 7 anos para estudar, ler o Talmud, terminar. É muito tempo. Então, Deus, Ele é o Senhor dos Senhores. Eu li um salmo ontem, agora eu não lembro se é o 92. Então, está dizendo assim, Deus, Ele é tão grande, a majestade dEle, a autoridade é tão grande, que Ele tem os mistérios da terra com Ele. E a gente luta para saber os mistérios. Tem coisa simples. Vamos ver uma coisa simples. Muitos anos atrás, eu estava com uma dor no dente. E aí eu não sabia como fazer, não tinha um dentista próximo para aquela dor, o que eu vou tomar? Eu não estava orando a Deus. De repente eu ouvi uma voz dentro de mim que falou assim, pega uma gotinha de cândida, alvejante cândida, mistura na proporção com água e pinga no dente. Eu fiz isso, sabe o que aconteceu? A dor parou na hora.
Agora, recentemente, o que eu peguei? Eu esqueci, eu estava lá limpando o fogão, esqueci que estava ligado, e eu fico com as duas, com a mão lá, mas grudei com gosto, que negócio. No que eu grudei, do jeito que eu grudei, eu soltei. Essa parte aqui, ó, começou pelo queimado, arde, né? Fica pulsando. Sentei para comer, novamente aquela voz falou assim para mim: coloca o teu dedo no limão. A gente tinha acabado de cortar a metade do limão, fui lá no lixinho, peguei o limão que tinha acabado de espremer, sentei lá, fiquei lá com a mão dentro do vazio daquele limão. Coloquei bem onde estava doendo, ali, e fiquei comendo e com o dedinho ali, ó. Sumiu tudo. Agora, por que isso? Não sei te dizer. Agora tem que perguntar para quem conhece. Por que o limão, naquele caso, ele tem o poder de... São mistérios, como o Salmo está falando. Os mistérios da terra estão em Deus. Se você está em contato com Deus, um monte de coisas que para nós é um grande mistério, ele vem e fala para a gente na maior simplicidade. Tá? A gente tem muita dificuldade, a gente fica esperando milagre, milagre, milagre. Nós não precisamos de milagre. Só que tem um detalhe: quando a gente precisar de milagre, vai ser fácil receber o milagre. Por quê? Porque você já está acostumado, doutrinado com Deus naquelas coisas simples. Você já está num contato com Ele. Um outro detalhe nesse exemplo é dito assim: você por acaso percebe no teu dia a dia, no teu local de trabalho, que você está em comunhão com Deus? Às vezes a gente pensa: para eu estar em comunhão com Deus, eu preciso estar parado, orando? Claro que não. Você tem que saber que você é uma alma. A alma é a parte espiritual. O teu corpo é a parte física que tem contato com pessoas, com coisas. A tua mente racional, você está ali digitando um texto, você está pensando, está tudo conectado. Mas a tua alma também está conectada. Só que ela vai trabalhar numa frequência que é diferente dessa do corpo. Então as duas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo, sem uma coisa atrapalhar a outra. É por isso que é cobrado da gente que a gente possa permanecer com Deus todo o tempo do dia. Mas quando fala isso às pessoas, elas acham que você tem que parar tudo que você está fazendo para estar olhando exclusivamente para Deus. É assim. Por quê? Por causa do corpo. O corpo da gente, se você pega um copo aqui, você não pode pegar um outro. É tudo, se eu for fazer uma coisa, eu não posso fazer outra. Mas a alma, ela está numa outra frequência, um corpo sutil. Está numa outra frequência. E pode ser tudo feito ao mesmo tempo. Então essa sensação do conhecimento de Deus, ela vem para você sem que você esteja orando. Eu queimei a mão, eu não estava orando a Deus. Mas de repente vem aquela voz: põe a tua mão no limão. Eu não fui orar: oh Deus, o que está acontecendo? Está doendo o meu dedo, o que eu posso fazer aqui? Não há nada aqui na minha casa que eu possa colocar. Aí ele vem e responde. Não, você já acorda pela manhã, já falando com Deus: bom dia, Deus. Bom dia, papai. Ou então, Modeani, Lefanei, Ramerahai, Vekayam, faz a oração de Modeani, que está agradecendo a Deus porque a tua alma voltou ao corpo. Então, nesse contato, veja, você já está em comunhão. Aí você vai almoçar, você fala assim: Deus, obrigado por esta comida. Ou então, vai fazer a oração correta, de que vai, por exemplo, Shechakol Mihiab de Varô, Baruch Atadonai Eloheinu Melech Haolam, Shechakol Mihiab de Varô. Você vai tomar um café e você fala isso, né? Eu vou dar um exemplo real. A gente põe um cafezinho aqui assim, ó. Aí, fecha, aí você pega, fala Baruch Atadonai Eloheinu Melech Haolam, Shechakol Mihiab de Varô. Aí você toma. Olha que beleza. Se tem alguma maldição no café que aquela lanchonete fez, se um feiticeiro lá dentro da cozinha declara assim: hoje todo mundo
que provar desse café, eu consagro isso para fulano de tal, dá um nome de impureza lá. Aí na hora que você pega aquele cafezinho e faz essa oração, pronto, cortou aquele negócio. Agora, se você está acostumado a tudo que vai fazer, coloca diante de Deus, entendeu? O que acontece? Você vai perceber que conscientemente você está trazendo Deus do alto para viver com você nesse dia a dia material aqui. É assim. E aí, com o tempo, você vai perceber que realmente, quando o texto fala eu e Deus somos um, você vai perceber que isso é verdade. Não é verdade para pessoas especiais, tem que ser verdade para todas as pessoas. Quando ela começa a sentir. E aí, você vai falar com Deus a hora que você quiser, e Ele tem liberdade para falar com você a hora que Ele quiser também. Não precisa senha. Queimou a mão, nossa, o que eu vou fazer agora? Ele vem com aquela voz suave e fala, põe a mão no limão aí que vai passar. Pronto, é uma conversa. A tua alma está constantemente. Outra coisa que eu bato na tecla aí, o nosso corpo é feito com as letras do hebraico. Aí as pessoas também não têm ciência. Vai pensar lá numa letra, seja lá como for, como que ela é incluída. Tudo é no sentido energético. O corpo é feito assim. Se a gente pudesse fazer como um desenho para fazer a pessoa entender, é como se você olhasse para o teu braço e enxergasse lá as letrinhas, tudo misturado, igual aquela sopinha de letrinhas. Isso é a pele da gente, isso é o corpo da gente. E quando você encosta no teu filho, abraça, né? A psicologia ensina a mamãe a dar mamar para o seu bebê recém-nascido sem a parte de cima, sem blusa. E a criança também sem roupinha. Por quê? Para ficar pele com pele. Mas a ciência fala que isso daí é para que a criança possa vivenciar aquele momento recente para ela, que é dentro do útero, onde ela era alimentada. Mas qual é a verdade desse tato, corpo com corpo? A verdade disso é que, como a nossa pele, o nosso corpo, ele é feito das letras em hebraico, quando você junta uma letra com outra, você tem uma palavra. Em muitos momentos no estudo de Torá, está escrito assim, esse que eu citei de Davi, deixa eu ver se eu acho aqui o Salmo 72, aqui não é na outra, não dá para eu pegar aqui agora. O Salmo 72, a palavra que está escrito ali quando diz assim, e Davi, o filho de Ishai, terminou a leitura, o salmo, terminou tal coisa. Então ali se terminou, a palavra vem como calo, a escrita dela, calo, uma letra contra a letra, calo. E aí a observação vem e fala assim, não leia calo, mas leia com ele. É a mesma coisa, a letra junto, você ao invés de ler calo, você vai ler com ele, que muda o sentido, que vai dizer todas elas. É nesse texto que se mostra que todos os salmos foram, portanto, escritos por Davi, por causa daquela intenção que ele colocou nisso. Tá? Agora você compreende como que o nosso dia a dia para Deus pode ser dias de alegria, dias... você já percebeu que no tempo passado, quando a gente vivia debaixo de uma doutrina religiosa, havia uma obrigação. Você tem que orar todo dia, você tem que se ajoelhar, você tem que fazer assim, tem que fazer aquilo. A gente fazia, porque era uma regra. Mas fazia bem feito? Sejam sinceros, é tudo meia boca. Ajoelha lá, fala rapidinho para... Quem que gosta de ficar orando? As pessoas não gostam. Agora, manter uma comunhão com Deus, você está mantendo a tua alma como se fosse essa pele que a gente está falando. O bebê,
tocando na pele da mãe, traz aquela sensação de paz para ele. Por isso a psicologia fala que vai trazer uma sensação de retorno ao lar. Que lar? Ao útero, aonde ele estava. Mas quando a gente está assim com Deus também, quando toca, o que a minha pele fala com a tua pele? Por que as pessoas falam que o abraço de uma pessoa descansa? Porque a energia que aquela pessoa tem é uma energia boa. Na hora que ela envolve a essa troca energética, descansa. Mas e o toque? Que também são palavras que são declaradas à alma. Entendeu? Então, tenha esse hábito. Toca. Não repousa a mão sobre... a gente acha estranho não. Olha que bonito. Culturalmente falando. Quando começa o namoro, o que é o normal entre o namoradinho? Não é andar de mão dada? Não é? Andar de mão dada. Pra quê? Porque é bonitinha a moda? Pele com pele. Eles não sabem disso. Mas, por outro lado, também é dito que quando o namoro fica mais sério, aí fica noivo e casa, aí não andam de mãos dadas mais. Andar de mão dada sempre. Um dia o Eterno deu uma aula aqui pra gente sobre isso, eu não vou lembrar agora. Mas mostrando que desde pequeno, a gente começa com mãos dadas, ele foi fazendo uma progressão aí para mostrar que a gente nunca deve estar solto dele. Tá? Pele com pele. E a gente sabendo disso, aí vai entender que esse modo de pensamento, a gente não sabe o que a gente pensa. Aí fala assim, não, eu sei o que eu penso. Eu afirmo para você, você não sabe o que você pensa, como eu também não sei o que eu penso. Porque os nossos pensamentos, eles têm origem no inconsciente. E o inconsciente, a própria palavra já está falando. Você não tem consciência. Está em você, mas você não sabe. Você só vai perceber quando ele joga essa informação e ela é captada pelo consciente. Caso contrário, você é movido. Por que dá depressão? Pergunta para mim, por que você está triste? Não sei, não está acontecendo nada demais. Claro que está acontecendo. No mundo dos pensamentos. A pessoa não tem ciência. Por que se perde força? Toda doença no corpo da pessoa é um desequilíbrio do pensamento. Um pensamento que vem como alma. Um pensamento da alma. Aí o último estágio desse desequilíbrio é o corpo físico. Deu para entender, né? Eu acho que se você guardar que quando você for pedir a Deus, capricha um pouquinho, não é falar bonito, você não precisa falar bonito, capricha um pouquinho no sentido de você colocar o coração nessas palavras. Se você colocar coração nessas palavras, você está aumentando o nível energético dessa oração. É o exemplo do peso que eu falei. Então, lá no alto, Deus sabe que para te dar aquilo que você está pedindo, Ele precisa de 60 quilos. Você manda 50, você manda 30, como é que Ele vai te dar os 60? Não é que Deus não responde oração. As pessoas não colocam o coração na oração. Tá? Mas aprenda isso. A oração, ela é perdida? Não, ela não é perdida. Você vai ter resposta para você em outras coisas que você não tinha pedido. Então ele vai usar aquilo que você mandou e te ajuda em outra coisa, entendeu? E isso é importante. É importante você lembrar sobre essa força que você tem que colocar. Realmente, quanto mais intensidade você colocar, mais força você vai ter nessa oração. Isso é importante. Por isso que o sacerdote ali, ele também estava vendo como é que essa pessoa ia levar essa oferta. Como é que estava a pureza entre eles. Tá bom? É isso que a gente pode vigiar e começar a mudar a nossa sorte, aprendendo as coisas para que chegar num nível que você está trabalhando no seu serviço, concentrado no seu serviço, e a tua alma também está concentrada no serviço divino. Porque são coisas independentes. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Uma não atrapalha na outra. Tá bom? Então eu posso encerrar.